E fala, meu amigo investidor, minha amiga investidora, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Analisando Ativos. Eu sou o Roberto Piani, analista de valores imobiliários e consultor de investimentos. E o vídeo de hoje faz parte de uma série que eu falo dos principais eventos acionários, que são aqueles eventos que ocorrem nos ativos que são negociados na Bolsa de Valores. Bora lá? Mas antes de continuar, eu tenho que pedir, né? Deixa logo o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para poder auxiliar o meu trabalho. E aí, já foi? E o primeiro evento acionário que eu vou falar hoje é o desdobramento. O que é um desdobramento? O desdobramento, ou split, que significa dividir em inglês, acontece quando a empresa aumenta o número de ações que compõem seu capital social, mas não muda o seu valor total. Em outras palavras, são criadas mais ações, mas o valor do somatório dessas ações permanece o mesmo. Por exemplo, uma empresa tem 100 ações e um capital social de R$100. Essa empresa faz um desdobramento de suas ações de 1 para 2. Então, para cada ação que existir, uma nova ação vai ser criada. Ao final, a empresa terá 200 ações e continuará com um capital social de R$100. O desdobramento pode ser informado tanto em percentual quanto em proporção. Se for um desdobramento de 100%, para cada ação que existir, uma nova ação será criada. Se for de 1 para 2, cada ação se transformará em 2 ações. Observe o texto abaixo retirado de um fato relevante do Banco Inter. O Banco Inter S.A. comunica aos seus acionistas o desdobramento das ações ordinárias e das ações preferenciais que compõem o capital social do banco, desdobramento, sem alteração do valor do capital social atual, de modo que cada ação será desdobrada em 6 ações da mesma espécie daquelas existentes atualmente. Então aqui nós vemos um exemplo de um desdobramento de 1 para 6. Para o investidor, o desdobramento não trará mudanças patrimoniais, mas vai alterar o preço médio da compra de cada ação. Por exemplo, o investidor que tinha 100 ações compradas por R$1.000 tem um preço médio de R$10 por ação. Ocorre um split de 100%. O investidor passará a ter 200 ações. O valor total permanece o mesmo, R$1.000, mas o preço médio cai para R$5 por ação. Para fins de apuração do imposto de renda, é como se as ações que o investidor recebe em um desdobramento fossem adquiridas sem custo, a custo zero. As novas ações são depositadas na conta de custódia do investidor sem que ele tenha de fazer nada. Agora, quanto ao desdobramento e à cotação. Conforme o regulamento da B3, na data considerada para efeito do desdobramento, o preço do fechamento da ação vai ser corrigido proporcionalmente ao evento. Por exemplo, em um desdobramento de 100%, o preço de fechamento, assim como todo o histórico de preço, vai ser reduzido pela metade. Mas por que ajustar o preço? Em um desdobramento, assim como em outros eventos acionários, não é criado dinheiro. Ocorre apenas uma mudança do número total de ações. Assim, é natural que o valor de mercado da empresa antes do desdobramento permaneça o mesmo depois do desdobramento. É importante ressaltar que o preço ajustado é o preço do fechamento do dia do evento. No dia seguinte, quando se iniciar um novo pregão, pode acontecer qualquer coisa com o preço. Pode subir, pode descer, vai depender do mercado. Agora, por que fazer um desdobramento? Os principais motivos para a realização de um desdobramento são os seguintes: diminuir o preço das ações sendo negociadas na Bolsa de Valores e aumentar a liquidez das ações, aumentando o número de ações em negociação. Falamos do desdobramento. Agora vamos falar do grupamento, que é o evento acionário que tem um efeito contrário. O que é um grupamento? Um grupamento, também chamado de implit, ocorre quando a empresa reduz o número de ações que compõem o seu capital social, mas não muda o seu valor total. Em outras palavras, reduz-se o número de ações, mas o valor total delas permanece o mesmo. Por exemplo, uma empresa que tem 100 ações e um capital social de R$100 faz um grupamento de 10 para 1. Cada 10 ações serão convertidas em uma única ação. Ao final, a empresa terá 10 ações e continuará com um capital social de R$100. Observa o texto abaixo retirado de um fato relevante da Oi, que retrata o que eu falei agora. A Oi S.A. vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da companhia aprovou nessa data proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da companhia para o grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia, na proporção de 10 para 1, de forma que cada lote de 10 ações de cada espécie será agrupado em uma única ação da mesma espécie. Ou seja, ele mostra nesse fato relevante qual que é o procedimento em bases gerais para poder acontecer um grupamento. O Conselho de Administração da companhia tem que aprovar esse grupamento para depois ele ser trazido para a Assembleia Geral
fazer a aprovação também. Só então que é feito o grupamento, que nesse caso foi de 10 para 1. Então, cada grupo de 10 ações foi transformado em uma única ação. Para o investidor, o grupamento não vai trazer mudanças patrimoniais, mas assim como acontece com o desdobramento, vai alterar o preço médio de compra de cada ação. Por exemplo, o investidor tinha 100 ações compradas por um total de R$1.000, dando um preço médio de R$10 por ação. Ocorre um grupamento de 10 para 1. O investidor passará a ter 10 ações, mas o custo total, o valor total permanece em R$1.000, ou seja, o novo preço médio será agora de R$100 por ação. A mudança da posição acionária ocorre automaticamente na corretora do investidor, sem a interferência dele. Agora, conforme o regulamento da B3, na data considerada para efeito do grupamento, o preço de fechamento da ação vai ser corrigido proporcionalmente ao evento acionário, ou seja, assim como acontece com o desdobramento. Por exemplo, em um grupamento de 2 para 1, o preço de fechamento, assim como todo o histórico de preços, vai ser dobrado. E por que ajustar o preço? No grupamento, assim como em outros eventos acionários, não é criado dinheiro, ocorre apenas uma mudança do número total de ações. Assim, é natural que o valor de mercado da empresa antes do desdobramento permaneça o mesmo depois do desdobramento. É importante lembrar que o preço ajustado é o preço do fechamento do dia do evento. No dia seguinte, quando se iniciar um novo pregão, pode acontecer qualquer coisa com o preço, assim como acontece com o desdobramento. Agora, por que fazer o grupamento? O principal motivo para fazer o grupamento é o aumento do preço das ações sendo negociadas na bolsa. Mas como assim? A Bolsa de Valores possui uma regra que obriga as empresas a realizar o grupamento das suas ações para que o preço retorne a patamares aceitáveis, acima de R$1, sempre que permanecer abaixo dessa faixa durante 30 pregões consecutivos. Isso porque as ações cotadas a centavos, que são chamadas também de penny stocks, apresentam maior volatilidade e são mais sujeitas à manipulação do mercado. Existe meio que uma regra implícita no mercado, segundo a qual as boas empresas desdobram e as más empresas grupam. Isso porque as ações de boas empresas se valorizam tanto a ponto de sua liquidez cair muito, diminuindo o número de negócios, havendo então a necessidade de fazer o desdobramento. Por outro lado, as ações de empresas ruins tendem a se desvalorizar tanto que chegam a valer centavos, ficando sujeitas à alta volatilidade e às manipulações, conforme eu falei agora há pouco. Então, passa a ocorrer a necessidade delas serem agrupadas. Vamos falar agora sobre bonificações. O que é uma bonificação? É normal que uma empresa retire parte do lucro apurado a cada ano e mantenha uma reserva financeira. Algumas dessas reservas são de caráter obrigatório e buscam proteger a empresa em caso de dificuldades. Outras podem ter sido determinadas pelos próprios acionistas e têm objetivos diversos. Por vezes, o valor da reserva excede o máximo definido, ou então a empresa resolve utilizar o dinheiro de forma a remunerar os seus acionistas. Ao invés de distribuir o dinheiro diretamente aos acionistas, na forma de dividendos, a empresa pode optar por utilizar o dinheiro da reserva para aumentar o seu capital social e emitir novas ações, distribuindo essas ações gratuitamente para os seus acionistas. Na prática, é como se os acionistas tivessem pego a sua parte do lucro e reinvestido na empresa, adquirindo ações em troca. Observe o texto abaixo, retirado de um fato relevante da EZTEC, que retrata bem o que eu falei aqui. A EZTEC informa aos seus investidores e ao mercado em geral que foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o aumento de capital social da companhia mediante a capitalização de parte da reserva de expansão, com a emissão de 34 milhões de novas ações ordinárias a serem bonificadas aos acionistas da companhia, na proporção de 21,21 novas ações para cada 100 ações existentes. Ou seja, a cada 100 ações que o sócio possuía, ele receberia o equivalente a 21,21 novas ações. As ações bonificadas para fins de imposto de renda são entendidas como ações que o investidor adquiriu e, portanto, alteram o seu preço médio. O valor utilizado para esse cálculo é o valor informado pela empresa. Observe a continuação do fato relevante da EZTEC mostrada anteriormente. Custo de aquisição das ações bonificadas. O custo de aquisição das ações bonificadas é de R$ 15,82 por ação, para os fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 58 da Instrução Normativa número 1585 de 2015. Essa instrução normativa é da Receita Federal. Ou seja, o investidor vai ter que atualizar o seu preço médio para efeito de imposto de renda, usando no cálculo o custo de aquisição das ações bonificadas que vai ser informado pela companhia. E quanto às sobras? Se considerarmos o exemplo do investidor que possuía 100 ações e foi contemplado pela bonificação de 21,21% de EZTEC, vemos que ele deveria receber 21,21 ações.
Acontece que só é possível receber ações inteiras, então o investidor vai receber apenas 21 ações. O pedaço de ação de 0,21 que restou, que é chamado de sobra ou também de fração, vai ser juntada a outras sobras, formando ações inteiras, que vão ser leiloadas pela empresa. O dinheiro obtido no leilão das sobras vai ser então distribuído para os acionistas proporcionalmente às frações devidas a cada um. E agora, por que bonificar? Os principais motivos para que seja feita uma bonificação são os seguintes. A empresa não possui dinheiro em caixa para poder pagar os dividendos, e a bonificação então se torna uma alternativa para poder remunerar os acionistas e para tornar a empresa mais atrativa para os investidores por aumentar o capital social e também para aumentar o número de ações em circulação. E esse foi o segundo vídeo da série que fala sobre os principais eventos acionários. Caso não tenha visto, você pode assistir os outros vídeos clicando nesse izinho aqui no canto da tela. Eu tenho certeza que você já fez isso, mas só para desencargo de consciência, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo dos novos conteúdos que eu posto por aqui. E até mais, um abraço!